Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus, Pai do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia, aleluia, Senhor. Deus de maravilha. Glórias a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 12. Oh, glória, aleluia, Deus. Glórias a Deus, aleluia. 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Glórias a Deus, louvado e santificado seja seu santo nome, Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios do Novo Testamento, igreja. Antes de Gálatas. A palavra do Senhor diz: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inedizíveis, que não homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Pois, se eu te vier a me gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vem em mim ou do que ouve de mim. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, e o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei do que nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glórias a Deus, igreja, pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus, louvado e santificado seja o seu santo nome. O objetivo dessa carta que o apóstolo Paulo escreve a 2 Coríntios é que a igreja de Coríntios, eles entendessem o verdadeiro amor do Senhor Jesus, para que eles reconhecessem de novo a sabedoria e a verdadeira adoração ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, acho que todos aqui conhecem, mas vamos voltar no início de Atos. O apóstolo Paulo, conhecido como Saulo de Tarso, era o perseguidor da igreja. Era um homem que perseguiu o povo de Deus e ninguém tinha coragem de converter esse homem. Mas alguém precisava converter esse homem. Então o próprio Senhor Jesus desceu do céu e apareceu para Saulo, e ele caiu por terra e falou: Senhor. E o Senhor Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo, ele ficou cego e desceu até uma casa e ficou 3 dias ali em jejum, sem tomar água, sem comer, 3 dias cegos, até que foi ordenado ao profeta Ananias que ele fosse lá, estendesse a mão sobre Paulo e curasse ele. Ananias teve receio, teve medo, mas ele obedeceu à voz do Senhor Jesus e foi assim mesmo. O lindo dessa palavra é que Ananias, com medo e com receio, ele foi assim mesmo. Diferente de Jonas, que desobedeceu ao Senhor Jesus, Ananias fez diferente, ele obedeceu à voz do Senhor Jesus. E é isso que devemos fazer, igreja, obedecer à voz do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo se converteu, e ele vai falar aqui em 2 Coríntios que é um homem há 14 anos atrás. Isso, essa revelação que ele está dizendo não foi agora. Irmã, por que ele está falando isso agora, se isso aconteceu há 14 anos atrás? Porque nessa época, quando ele falou dessa revelação, os apóstolos daquela igreja queriam que ele revelasse algo da parte de Deus para que ele
E ele disse que há 14 anos atrás, Deus levou ele até o terceiro céu, que é o paraíso. E lá ele viu coisas inefáveis que ele não consegue explicar e ele nem vai tentar. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? Que ele viu algo e nem quis falar para não confundir a mente de ninguém. E o lindo dessa palavra é o espinho na carne. O espinho da carne, igreja, ele não veio de Satanás, ele veio do próprio Deus. Porque através daquele espinho na carne, Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E era para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se vangloriasse, para que ele não se sentisse melhor do que ninguém, porque ele teria ido ao terceiro céu. Muitos dos estudiosos acreditam que o espinho na carne, Calvino acredita que seja as perseguições, Lutero, as angústias de Paulo. Outros acreditam que seja um desejo sexual que Paulo tinha, mas eu não acredito nisso, porque Deus nunca proibiu de Paulo se casar. Paulo ele tinha o livre-arbítrio de se decidir casar ou não, e ele escolheu, optou por não se casar. Ele mesmo escreveu: se você não consegue conter-se a si mesmo, case de uma vez, mas eu recomendo nem casar. Então o espinho da carne de Paulo não era isso, igreja, não era desejo sexual. O espinho na carne de Paulo, igreja, era uma enfermidade física. Porque era em Gálatas capítulo 4, versículo 13. Glórias a Deus, aleluia. Capítulo 13, ele diz: e vocês sabem que eu lhe preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e por isso, mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus ou como o próprio Cristo Senhor Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será por dizer a verdade que me tornei inimigo de vocês? Essa palavra, igreja, Paulo está dizendo que na primeira pregação dele, ele tinha uma enfermidade física e que aquela igreja arrancaria os próprios olhos para dar para Paulo. A troco do que aquela igreja arrancaria os próprios olhos para dar para Paulo? A palavra do Senhor vai dizer que o Paulo, no início do seu ministério, ele tinha um secretário que escrevia suas cartas. Por que ele tinha isso? Se ele era um homem estudado e podia escrever suas próprias cartas, não era mais fácil? Até porque as últimas cartas que ele escreveu foi de punho dele. Os estudiosos acreditam que na primeira missão missionária de Paulo, quando ele saiu de Etiópia, ele se contraiu com uma malária e isso afetou os olhos dele. E é por isso que tem uma passagem que ele fala que ele viu o sumo sacerdote com uma parede esbranquiçada. Muitos estudiosos acreditam que esse sim é o espinho na carne. Eu também acredito, igreja. Porque ele pediu para o Senhor Jesus tirar 3 vezes dele. Ele pediu uma vez, ele pediu outra, ele pediu a terceira vez, e o Senhor Jesus falou que não ia tirar. Não ia tirar porque Paulo ele podia pregar com essa enfermidade, ele podia curar com essa enfermidade, mas ele não podia fazer nada disso sem Jesus na vida dele. Ei, Satanás ele trabalha todos os dias para tornar você um pavão. Satanás ele trabalha todo dia quando você chega aqui e canta bonito e fulano fica, você canta demais, você canta demais, você canta demais. Posso ser que ele nem esteja falando com más intenções, mas o diabo vai colocar uma segunda intenção no seu coração. É verdade. E quando você fazer aquilo, não vai ser mais para gloriar a Deus, mas para gloriar a si mesmo. E é por isso a importância daquele espinho na carne. Era o propósito de Paulo. Paulo ele era um homem arrogante no início da carreira dele. Ele era um perseguidor da igreja, mas o caráter dele foi moldado passo a passo, e quem mudou foi Cristo. Paulo ele entendeu no último momento da sua carreira, no último momento da sua vida, o propósito de Deus na vida dele. Ele entendeu que sem Deus ele era nada. Sabe o que Jesus nos ensina, igreja? Ontem eu escutei uma pregação do pregador Billy Graham, e ele fala que a melhor palavra para descrever a fé é declinar. Decline seus problemas sobre o Espírito Santo. Aleluia a Deus! Aquele ditado que o Senhor Jesus ele não te dá um fardo que você não possa carregar é mentira, ele te dá sim. Ele te dá, mas não é para te derrubar, ele te dá para que você entenda que sem ele você
sobre Jesus. Decline a sua aprovação sobre Jesus. Entregue para aquele que possa resolver o seu problema. Igreja, nós procuramos desabafar, resolver nossos problemas com pessoas, igreja, que são incapazes de resolver para nós. É verdade. Fale com Jesus, entregue para Ele. É Ele que resolve o problema de cada um daqui. Aleluia, Deus, eu É creio. isso que Paulo fez. Paulo, na segunda carta a Timóteo: filho amado meu, todos me abandonaram. Todos, venha me visitar para que eu me alegre, para que eu transborde de alegria. Glória. Esse homem, igreja, ele estava preso num calabouço, igreja. Ele ainda escreveu sobre o amor de Cristo. Ele escreveu Timóteo: nunca esqueça do amor de Cristo, nunca esqueça, não se envergonhe do seu testemunho, não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe da sua fé. Seja um soldado, Timóteo. Esse homem escreveu isso porque ele reconheceu o seu verdadeiro propósito na vida, na caminhada com Cristo. Ei, eu quero fazer uma analogia dessa palavra com Jó, porque eram dois homens que teve um propósito de vida e todos eles no final reconheceram que a graça do Senhor Jesus bastava a eles. Aleluia. Jó tinha tudo, igreja, tinha tudo. Ele era um fazendeiro rico, tinha 10 filhos, tinha tudo. E o diabo foi até a presença do Senhor Jesus e falou que Jó só adorava Jesus porque ele tinha tudo. Deus permitiu que tirasse tudo de Jó e depois ele apareceu de novo e falou: ele só está te adorando ainda porque ele tem vida. Toca na vida dele para ver se ele vai blasfemar contra a sua face. E Deus falou: toque tudo, mas só não tire a vida dele. E quando aconteceu tudo isso, Jó se prostrou e adorou e falou que nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. E adorou e se prostrou. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Que Deus, ele não precisava provar nada para o diabo, ele nem quis provar nada para o diabo. Deus não precisa provar para o diabo que Jó era um servo temente, reto e desviado do mal. Deus precisava provar para o próprio Jó, para o próprio Jó, que a graça dele bastava a Jó. Aleluia. Igreja, ninguém precisa provar nada para o diabo. Deus provou para o próprio Jó que mesmo com bens, mesmo com tudo, ele ia adorar, mas mesmo sem nada ele continuou adorando. Aleluia, Deus. E a palavra de Jó, ele faz 16 perguntas para Deus em 34 queixas, e Deus não responde ele. E quando Deus responde, Deus não responde as perguntas de Jó, Deus faz 70 perguntas para Jó. E uma delas foi: Jó, quando eu criei o mundo, onde você estava, Jó? E Jó não soube responder, mas essa noite você sabe, você estava em Deus. Ei, quando Deus criou o mundo, você estava em Deus, igreja. Você pertence a Deus. Se você tirar o peixe da água, ele vai morrer. Se você tirar a planta da terra, ela vai morrer. Se tirar você de Deus, você vai morrer, igreja. Porque a nossa essência é adorar. O meu pai me enviou um estudo do pastor Nicodemos esses tempos atrás, e lá ele diz que o ser humano, ele é um ser religioso. Ele sempre vai buscar algo para ele adorar. Seja seu carro, seja seu filho, seja sua esposa, seja sua televisão, seja o seu dinheiro, seja o que for, ele vai procurar algo. Porque nós somos religiosos, igreja. Nosso espírito é religioso. O nosso espírito clama por Deus. Aleluia. O nosso espírito quer ter contato direto com o Criador. Glória a Deus. Ei, Salomão, eu sempre vou ressaltar em todas as minhas pregações para que nunca se esqueçam que Salomão, o homem mais sábio da terra, falou que tudo, uma vida sem Deus é uma vida de vaidade. Igreja, tudo que você coloca acima de Deus é vaidade. Tudo que você coloca acima de Deus se torna idolatria. Seja seu celular, seja a coisa mais fútil que é, se torna idolatria. E o lindo dessa palavra, que eles reconheceram o seu propósito. E a mulher, e é muito falado sobre Jó, que só sobre Jó, mas não foi somente Jó que perdeu tudo, a sua mulher também perdeu. A mulher de Jó só é tola na boca de quem nunca perdeu 10 filhos num dia só. Ei, não foi só aquele homem que passou por tudo aquilo, aquela mulher também. Um dia ela acordou com seus filhos, no outro ela dormiu, seus 10 filhos estavam mortos. E eles reconheceram e entenderam que Deus era o que bastava a eles. E Jó lhes fala: eu aceitei o bem de Deus com prazer e o mal também eu vou aceitar. Aleluia,
entendimento, olha a intimidade que esse homem tinha com Deus. Quem aqui está disposto a perder tudo pelo Senhor Jesus? Tudo mesmo, igreja. É uma pergunta a se pensar, não é? É uma pergunta a se pensar se nós estamos dispostos a perder tudo por Deus. Porque nós queremos ter tudo com Ele, mas não queremos ter nada assim. Alguém aqui conseguiria perder tudo num dia e continuar adorando como Jó? Alguém conseguiria ficar no calabouço preso, só esperando a espada descer no seu pescoço e mesmo assim continuar adorando ao Senhor Jesus? E nós vivemos numa era que podemos adorar livremente, muitas das vezes não adoramos. As pessoas vêm da igreja e Jesus não está bastando ela mais, sabe por quê? Porque o propósito que elas entram pelaquela porta não é buscar o Senhor Jesus. Eles querem viver uma vida sem renúncia, um evangelho sem renúncia. E não é assim. Não tem como você ter se convertido e continuar do mesmo jeito. Isso não é falta de caráter, isso não é falta de conduta. Isso é falta de intimidade com Deus, é falta de transformação. Ei, você não é salvo pelas suas obras, mas um crente não tem como entrar no céu sem obras, porque a obra é fruto do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos dar fruto para o reino de Deus, porque o Senhor Jesus disse que aquela figueira que não haver fruto, ela vai ser arrancada e lançada no fogo. Glórias a Deus, louvado seja o seu santo nome. O apóstolo Paulo, igreja, ele pregou. Ele foi perseguido no momento de quando ele estava pregando, mas ele não desistiu da carreira dele. Ele fala carreira, ele não desistiu da fé dele. Quantos homens que começaram e pararam? Ele escreve que um dos apóstolos deles caiu a tentação e voltou para o mundo, e ele pesava o coração nisso. O apóstolo Paulo, ele queria pregar o mais rápido possível, porque o Senhor Jesus falou que quando toda criatura ouvisse o nome dele, ele voltaria. E esse era o propósito dele, pregar para todo mundo, para que o Senhor Jesus voltaria. Se Jesus não voltou, ainda é porque tem gente que não sabe do nome do Senhor Jesus ainda. E cabe a nós levarmos a palavra do Senhor Jesus até ela. Não é esse o verdadeiro propósito? Não é para isso que Jesus desceu? Glórias a Deus, aleluia. Nesse estudo do pastor Nicodemus, ele me ensinou, e eu quero passar para a igreja, que não tem como fugir. Não tem desculpa para Deus, igreja. Não tem desculpa. E ele fala que nem aqueles índios que não sabem de nada, nem vai ter desculpa para eles. Porque eles adoram o Deus do sol, eles adoram o Deus da água, eles adoram o Deus da agrícola, porque eles não adoram o verdadeiro Deus. Não tem desculpa, igreja. Não tem como chegar lá no céu e falar, mas eu não conheci seu nome, não tem desculpa. Quando Jesus voltar, temos que corrermos para Ele. Ei, Deus respondeu Jó com 70 perguntas. Muitas das vezes nós estamos aqui no estudo e nós saímos cheios de perguntas e o pastor não consegue sanar nossas perguntas. E aí muitas vezes eu cheguei na minha casa e falei assim, e eu pensei, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar tudo para Deus, mas eu não vou perguntar nada para Deus, porque o céu ele já é autoexplicativo. O céu ele mesmo se explica. A graça do Senhor Jesus nos sustenta, é o suficiente. A graça do Senhor Jesus, igreja, tem que nos ser suficiente. Nós devemos passar tudo com alegria. Todas as fraquezas, todos os problemas, todas as perseguições, Paulo passou com alegria. Ele passou adorando o Senhor Jesus, igreja. O apóstolo Paulo é o exemplo de homem na fé. Eu creio. O evangelho é muito escrito por ele. E quem puder ler as cartas, leia, porque edifica a nossa vida, edifica a nossa fé. Paulo, ele começava as cartas dele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Olha, Rosa, pregadora do Senhor Jesus Cristo. Jussara, pregadora do Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha de falar que você é do Senhor Jesus Cristo, igreja, porque você é dele. Paulo não tinha vergonha dos testemunhos de Jesus.
incomoda aqueles que não querem mudar. A renúncia incomoda aqueles que querem começar e continuar no comodismo. Não tem como você começar com Cristo hoje e morrer do mesmo jeito. Tem que haver renúncia. O poder de Deus, ele transforma, ele restaura, ele liberta, ele cura. Nós temos que crer nisso. O mesmo Deus que agia ontem, ele age hoje, ele age amanhã. Porque Deus não muda, quem mudamos somos nós. Aleluia, Deus. É o mesmo Deus que curou o filho da viúva de Naim, ele cura hoje, ele restaura, ele ressuscita os seus sonhos. Aleluia, eu creio. É Jesus que coloca sonhos e projetos no nosso coração. Não é uma coincidência que surge e brota. Se Jesus colocou um desejo e um objetivo no seu coração, vai atrás, porque se ele colocou é porque ele vai te dar meios de vivê-lo. Aleluia, eu creio. No salmista escreve: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Peça ao Senhor, vai buscar. Peça e não fica na sua casa, peça e vai buscar. Porque não adianta nada, igreja, você pegar e falar assim: Jesus, eu quero emprego e continuar no seu sofá. Jesus, eu quero que meu marido eu não quero mais brigar com meu marido, mas você briga com seu marido. Senhor Jesus, me ajuda a corrigir meu filho. Mas na primeira desobediência, você pau nele e não corrigir ele de verdade, que é conversão com ele. Igreja, nós temos que agir. Porque pedimos, mas não damos um passo ao rumo do nosso objetivo. Aleluia. É lindo. Paulo era um romano, ele era um soldado do Império Romano, igreja. Ele era um homem de valor. Um dia ele acordou rico, teve um encontro com o Senhor Jesus e passou a ser perseguido. Ele podia ter falado: misericórdia, eu não quero isso para a minha vida, não. Ele podia ter falado, não foi? Mas não, ele caminhou. E ele vai falar em 2 Timóteo capítulo 4: combati um bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Ele guardou a fé até o último dia. Aleluia. E ele só fez isso porque Jesus bastou ele. E Paulo chegou numa época da sua vida que ele precisou se alimentar, o ministério dele precisou ser sustentado pelas pessoas, porque ninguém valorizava ele. Ninguém valoriza você, mas Jesus te valoriza. Ninguém te valoriza, mas Cristo valoriza você. Ei, igreja, nós devemos entender, Cristo tem que nos bastar, mas você pode falar: mas eu tenho câncer. Mas eu tenho uma doença, eu preciso tomar remédio todos os dias. Porque Deus, ele iguala a sua glória com o sofrimento, para que você não se vanglorie. Ei, tudo tem um propósito na vida de Deus. É melhor você morrer com câncer, morrer com Cristo, do que acontecer e morrer sem Deus. A Ludmila Fermes morreu com câncer, mas ela morreu adorando até o último segundo. Aquela mulher com câncer numa cadeira de roda, ela louvava: nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Muitas das vezes acontece algo sem importância e de querendo desistir. Não vou mais para a igreja. É verdade. O apóstolo Paulo escreveu: não sejam meninos inconstantes. Eu preciso alimentá-los com alimentos sólidos, mas vocês ainda estão no leite. Abra seu coração para as verdadeiras revelações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa com sentimentos e emoções. Se decline sobre ele. Coloque a sua fé, a sua esperança sobre ele, porque é somente ele que restaura, é somente ele que resolve os seus problemas. Que essa noite nós venhamos parar de buscar com a força do nosso braço. Porque todas as vezes que tentamos com a força dos nossos braços, igreja, nós continuamos no mesmo lugar. Você já parou para pensar que muitas das vezes você está numa situação e passa anos, você continua no mesmo lugar? Você pode perguntar: Deus não fala comigo, Deus não me enxerga. Muitas das vezes é nós que não estamos escutando a voz de Deus, porque muitas das vezes Deus está falando, mas não é aquela resposta que está nos agradando. É nós que devemos ir até Cristo. Ele já veio, igreja, se sacrificou por cada um daqui. Cabe a nós aceitá-lo ou não. O Espírito Santo, ele é gentil, ele é amoroso, ele é suave, ele é bondoso, ele bate suavemente na porta do seu coração. Cabe você permitir ele entrar ou não. O Espírito Santo não é
diabo, que ele mete o pé, entra e bagunça tudo. Não, ele não é assim. Ele é um Deus amoroso, que ele tira a poeira, ele tira a telha de aranha, ele lava a louça, ele coloca a cadeira no lugar, ele forra a cama. Quando você vê seu coração está tudo em ordem, tudo no lugar, e ele está habitando ali. Mas cabe nós permitirmos a ele. É nós que damos liberdade para ele. O Espírito Santo nunca vai usar quem não quer ser usado. Deus não quer que nenhum se perca, igreja. Jesus, ele não quer que nenhum se perca, mas se você se perder é por culpa sua. Se você se perder é por culpa sua, igreja, não é por culpa de Deus. Porque Deus te deu uma, te deu duas, enquanto há fôlego de vida ainda há esperança. Ei, pode ser seu último dia hoje. Ei, as oportunidades é como um pássaro, ela vem e voa. Ninguém sabe se ela vai voltar amanhã. Cabe você dar o primeiro passo. Cabe você querer reconhecer Jesus como Salvador e único e suficiente da sua vida, porque Ele é suficiente, gente. Eu garanto, e cada irmão dessa igreja garante que Jesus é suficiente. Ei, você pode não ter marido, e você vai viver sua vida do mesmo jeito porque você tem Jesus. Pode acontecer qualquer coisa na sua vida, igreja, mas Jesus, Ele te basta. Quem tem a sua fé firmada em Jesus, ela basta. Porque bastou Paulo, bastou Jó, bastou Timóteo, bastou Lucas, bastou Mateus, bastou tanta gente, igreja. Cabe nós dar o primeiro passo. Jesus, ele fala que nós esta noite viemos escutar a voz de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreveu: se vivermos, vivemos por Cristo. Se morrermos, morreremos por Cristo. Morrendo ou vivendo, pertencemos a Cristo. A morte é só um começo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Olha que homem no auge da sua sabedoria escrever que morrer é lucro. Ei, eu acredito que Paulo naquela cela, passando frio, porque ele pediu um cobertor para Timóteo em sua carne, igreja, ele estava sofrendo. E ele escreve que estava sofrendo. Mas ele falou que a graça de Deus bastava a ele. Que ele se alegrava no testemunho de Jesus Cristo. Esse homem conheceu o verdadeiro Cristo, igreja. Nós devemos conhecer Cristo. É Cristo que nos traz cada dia mais para perto de Deus, igreja. É somente por Deus que vamos alcançar o céu. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Devemos entender isso, que não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Há dois caminhos, mas é você escolhe qual que você quer trilhar. A vida com Cristo é uma vida constante. Deus nunca prometeu aqui que nós teríamos provas, tribulações, provações. Nós temos todos os dias, igreja. Todos os dias aparece um problema diferente, todos os dias aparece uma dificuldade diferente. Nós nos levantamos da cama, bate aquele desespero, mas depois o Espírito Santo não vai acalmando o nosso coração. Ele vai acalmando, e quando passa uma semana aquele problema, não sei se você olha para aquele problema e fala: nossa, por que me desesperei? Foi tão simples resolver, mas naquela hora aquilo tirou seu chão. Mas Deus te sustentou. Aleluia. E Ele vai te sustentar até o último dia da sua vida. Eu não sei se eu vou sair daqui, se eu vou partir hoje, partir amanhã, mas eu quero partir com Cristo. E eu quero guardar minha carreira até o último com Cristo, igreja. Porque do que vale trilhar 30, 40 anos, 70 anos, e no último dia se apostatar da fé? Em vão, não foi? É igual o pastor falou: em vão vigia a sentinela, porque sem Deus nada é capaz de acontecer. Sem Deus nada é capaz de acontecer, igreja. É Deus que faz tudo. Ninguém faz nada
por que Deus me fez entender isso e fez o apóstolo Paulo entender também? Porque o apóstolo Paulo escreve: quando me sinto forte, estou fraco, mas quando estou fraco é pois estou forte. O que entender com isso? Quando você está numa prova, numa luta, é daí que sai a sua verdadeira adoração. Quando você está com um problema, você busca o Senhor Jesus mais vezes. Quando você está passando por uma enfermidade, é daí a mais bela e mais extraordinária e suave adoração que sobe a Deus. Porque se você está com os seus celeiros cheios, todo mundo está com saúde, você não tem dificuldade financeira, está tudo bem, tudo no lugar, você se esquece de Deus. Você não busca Ele igual buscava antes, você não adora como adorava antes. Ei, as tribulações, as provações são para nos trazer mais perto de Deus. É ali que o poder de Deus vai nos aperfeiçoar, nas nossas fraquezas. E quando a gente achar, igreja, que agora a gente cai, é ali que a gente está mais forte. E quando a gente acha, o vento pode passar que eu vou ficar, não é. Se ele passar, você vai com ele, igreja. É Jesus que está dizendo: segura na mão de Cristo. Nós devemos entender que tudo é por Cristo. Sabe por quê, igreja? Porque foi nos pregado, as pessoas do mundo aí nos pregou. Quando nós pecamos, a gente acredita ou acreditava que é um desvio de caráter, um erro de conduta. Mas não é. A gente escuta: fulano trai fulano. Ixi. Fulano, nossa. Você consegue entender que não é erro de conduta? Que o pecado, nós devemos entender que o pecado ele não é um erro de conduta. O pecado gera morte espiritual. Porque tem crente, igreja, que peca e fala: não peco mais. Mas alguém precisou descer para que aquele pecado dele fosse perdoado. Porque antigamente pecava e levava a pombinha lá e ela pagava o preço. Hoje não acontece mais porque alguém desceu, o sangue de Jesus é eterno. Mas alguém precisou. Quando nós pecarmos, nosso coração deve chorar, igreja, porque não é erro de conduta. Devemos tirar isso da nossa cabeça que é um erro de conduta e entender a verdadeira gravidade do pecado. E o pecado ele é pago com sangue. Ele é pago com sangue. A maior ilustração da Bíblia do sacrifício de Jesus Cristo é em Gênesis com Abraão e Isaac. E o cordeiro era Jesus. Pecado não é erro de conduta, pecado é morte espiritual. Nós não devemos morrer espiritualmente, devemos ali nos alimentar do nosso espírito todos os dias. Porque vence aquele que melhor for alimentado. Devemos alimentar mais o espírito do que a carne, igreja. Aleluia. Para que o espírito venha vencer a carne todas as vezes. Aleluia, verdade. É isso que devemos fazer. E eu quero que a igreja entenda essa noite que não importa a situação, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a crise, Jesus ele te basta. Aleluia. Não foi eu que estou te falando, ele que falou: Jesus, eu sou suficiente. Deixa Jesus ser suficiente essa noite na sua vida. Aleluia. Deixa Jesus ser suficiente. Deixa Jesus entrar na sua vida e colocar tudo no lugar. Deixa o Senhor Jesus colocar no lugar aquilo que o diabo tirou. Porque o diabo nos oferece um prato todos os dias. Sabe por que o diabo ele te odeia tanto? Porque ele não pode mudar o destino dele, mas ele pode mudar o seu. Ele está condenado. Jesus escreveu que o príncipe desse mundo está julgado e condenado, mas você não está, igreja. Ele quer mudar o seu, ele quer mudar a sua reta final. Não deixe que isso aconteça. Se agarre a Cristo. Ele luta bravamente porque ele quer você para ele, mas não ceda. Permaneça com Cristo, porque Cristo é o suficiente.